Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz do Senhor, que alegria. 12 de maio, quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem. Parabéns a todos os enfermeiros e enfermeiras. Rodrigo Sardinha Hermes, beijo, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, nossa devocional de todos os dias, de segunda a sábado, 8 horas da manhã, nós estamos aqui na nossa devocional adorando o Senhor. E nós estamos num período de Páscoa. Essa semana é a quarta semana da Páscoa. Nós vamos ter 7 semanas de Páscoa, não é? E no oitavo domingo, vamos celebrar o grande dia do Pentecoste. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou realmente. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite de sono que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, pela bênção, Pai, de mais um dia na Tua presença. Nós cremos e confessamos, esse dia será abençoado em nome de Jesus Cristo. Pai, louvado e bendito é o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, Teu carinho e Tua misericórdia. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amparo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, que alegria, Ivan Rosa de Mauá, né, Ivan? Paulo César muito em Hermes de Petrópolis, Marisa Sardinha, Dina Helena, Nancy, Iris Leitão Franco, Ione, olha que beleza, hein? Tanta gente com a gente. Jussara Tex, Cláudio Furman, nosso querido Cláudio, Tereza Pereira, Alice Albuquerque, que legal, que bênção, bênção de Deus. Agar está conosco, Renata Amaral, bênção de Deus. Márcia Valéria, que bênção tê-los aqui. Suzy Fausto, Maria Regina e Carlos, bom dia. Maria Lúcia, que bênção do Senhor estarmos juntos esta manhã tão especial na presença do Senhor. Que bom, que alegria, não é? O Gessé e Carmen está com a gente, Nathalie, bênção, Leia dos Santos, muito bom, Leia e Alcides. Um beijo no Alcides, hein? A Renata Amaral está hoje ao vivo com a gente. Pastora Angélica Galveia, um beijo, Angélica. Ainda está comendo pastel. Glória a Deus. Leia dos Santos, que alegria. Leila Melo, que bom. Glória a Deus pela vida de vocês. Pessoas preciosas. Mateus Soares e Lígia. Martinha e Silvia, que legal, hein? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, cada irmão, cada irmã. Elonede Cabral, beijo, Elonede. Querido Gênison Melo dos Santos, nosso irmão em Cristo. Rômulo Hermes, que legal, Rômulo. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem. Dá um abraço no teu irmão Rodrigo Sardinha Hermes. Amém? Muito legal estarmos juntos amanhã, não é? Queridos, vamos então para o Evangelho. Olha que maravilha. Dia 12 de maio, quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Para quem quer conhecer toda a liturgia, hoje a primeira leitura é Atos 13, do 13 ao 25. O Salmo é o 89. E o Evangelho, Lúcia, é João 13, 16 a 20. Põe aí, Marisa, hoje a Silvia não está. João 13, 16 a 20. A Silvia, esse horário, já está indo para o trabalho na quinta e na sexta. Não é? Ela falou que vai nos ajudar sempre segunda, terça e quarta. João 13, 16 a 20.
Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não é. Se vocês sabem essas coisas, a caneta mesmo que não funciona mais. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te louvamos por esse Evangelho, de João 13, 16 a 20. E pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo fala conosco. Pai, nos dê a graça de entender a Tua Palavra e praticar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida Sandra, querida Denise Vieira, Reinaldo, um abraço Reinaldo, Renata Roque, Márcia Valéria, graças a Deus. Amém. Querido irmão e irmã, esse evangelho é muito lindo, um evangelho muito especial. E hoje o Espírito Santo está dizendo assim, que eu serei bem-aventurado se eu praticar aquilo que eu sei do Evangelho. É o que o Evangelho está dizendo hoje. Eu serei bem-aventurado. Bem-aventurado era uma palavra muito comum. Significava ser muito feliz. Ser bastante feliz. Quando eu pratico a palavra, eu sou feliz hoje e sou feliz na eternidade. Todas as vezes que eu fico extremamente triste, é porque eu estou vivendo um contexto que eu não estou praticando a palavra. Não é? Você percebe os apóstolos, eles pregam a palavra, vão presos, apanham muito e saem de lá felizes por sofrerem em nome do Senhor, por praticarem a palavra. Toda vez que eu pratico a palavra, eu sou bem-aventurado. Guarda isso aí no seu caderninho. Todas as vezes que eu pratico a palavra, eu sou bem-aventurado. Isso é uma regra espiritual. Isso vai se cumprir na nossa vida. É uma regra espiritual que não tem como sair. Hoje eu vou praticar a palavra, hoje eu serei bem-aventurado. Hoje eu vou praticar o Evangelho, serei bem-aventurado hoje e na eternidade. Louvado seja o nome de Jesus, queridos. E a palavra começa assim hoje, em João 13, 16. Maria Lúcia, Daniel. Em verdade, verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não é? Olha o que Jesus usa a palavra servo e a palavra apóstolo, enviado. Não é?
Nós usamos a palavra no latim, missionário, no grego, apóstolo, que a tradução é enviado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? E aí o Senhor está dizendo que o servo, ele não é maior do que o seu Senhor. Ele não é. O servo não é maior do que o seu Senhor. Nem o enviado maior do que aquele que enviou. O maior é Jesus. Ele é o Senhor. O maior é Jesus. Ele nos enviou. É muito interessante isso, amado. Hoje tem pessoas que querem ter o que Jesus nunca teve. Querem ser o que Jesus nunca foi. Não é? Existe uma espiritualidade no patamar da arrogância. E o nosso Jesus foi humilde. Ontem eu estava até lendo Raniero Catalamés, e diz assim, Jesus nunca disse que ele é o pequeno, não é? Jesus praticou uma vida simples e pequena, com os pequenos, com os sofredores. Quando ele diz, vinde a mim, ele fala, eu sou humilde de coração, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nunca saiu dizendo, olha, eu sou pequeno, eu sou simples. Ele praticou uma vida simples, não é? Praticou uma vida simples, uma vida de doação, o evangelho da gratuidade. E agora Jesus diz, presta atenção nessa regra, o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, quando vem o orgulho, quando vem a vaidade, quando vem a prepotência, nós devemos olhar para Jesus e lembrar do Jesus crucificado, do Jesus pregando na beira do mar, não é? Do Jesus ensinando nas campinas e nos montes e declarar, eu quero ser o que Jesus diz que eu devo ser. E o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. E é nessa frase, após essa frase, que Jesus diz assim, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados se as praticarem. Olha que coisa, se vocês sabem essas coisas, que o servo não é maior do que o seu Senhor, que o enviado não é maior do que o que enviou, se você sabe isso, bem-aventurado se as praticarem. É interessante que Jesus estava referindo-se a Judas. Judas queria ser mais do que Jesus. Judas queria aproveitar todas as oportunidades para se autoprojetar, para conseguir algum lucro financeiro, algum poder político, não é? Tanto é que o Senhor diz isso depois. Olha que coisa interessante. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Não é? O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o âmago do nosso ser. O Senhor diz, eu não falo de todo mundo, porque eu sei, eu conheço aqueles que escolhi. Jesus falava com relação a Judas. No versículo, acompanhando o versículo, ele diz, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Por que aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar? Porque se sentia maior do que o seu Senhor, maior do que aquele que o enviou. Não é?
É aqui que a gente começa a pensar qual era a relação de Judas com Jesus. Provavelmente Judas discordava de 99% daquilo que Jesus fazia, mãe. Entende? Jesus falava e não deveria falar assim. Jesus recebeu o jovem rico, mas não queria receber o dinheiro do jovem rico. Jesus não queria. Jesus falou para ele, primeiro vai, pega o seu bem e dê para os pobres. E Judas não concordou com isso. Jesus falou, não, tudo bem que o jovem rico venha, mas Jesus teria que ficar com esse dinheiro. Até porque quem era o tesoureiro era Judas. E quem era o ladrão do grupo era Judas também. Né? Então, irmãos, olha que coisa interessante. Provavelmente Jesus andava e Judas ia questionando Jesus. Né? Talvez no coração. Discordando, desmerecendo, destratando, desrespeitando. Por quê? Porque o servo queria ser maior do que o seu senhor. O enviado queria ser maior do que o enviou. Eu nunca tive problema com hierarquia. Eu não tenho problema com hierarquia. Não é? Eu servi na aeronáutica, mas até antes da aeronáutica. Quando eu tive um encontro com 15 anos de idade com Cristo, não é? Deus já colocou no meu coração isso. Respeita aqueles que são autoridade de Deus na sua vida. O professor, o chefe do meu trabalho, as autoridades constituídas pela instituição ou pelas instituições sociais. Não é? Quando eu fui para o batalhão, não tive nenhum problema em obedecer ordem. Quando eu fui aspirante a pastor, depois aspirante a presbítero, nunca tive problema. Não é? Depois passei a ser presbítero metodista, né? Na igreja metodista, presbítero está numa hierarquia acima do pastor, e aí nunca tive problema com o bispo, nada. Então isso é um princípio espiritual, não é? E principalmente com o Senhor Jesus. Jesus está dizendo, olha, eu sou o Senhor, vocês são os servos. Eu sou o que envio, vocês são enviados. Se vocês aprenderem isso, vocês são bem-aventurados. Não é? Eu não falo isso por causa de todo mundo, não. Eu falo isso porque eu sei aqueles que eu escolhi. Mas é para que se cumprir as Escrituras. Aquele que come o pão comigo levantará o calcanhar contra mim. Não é? Vai me dar um chute de calcanhar. Foi o que Judas fez, querido. Não é? Provavelmente Judas andava desmerecendo Jesus, desconcordando com Jesus. 90% do que Jesus fazia, Judas não aprovava. Porque ele queria ser maior do que o seu Senhor. Ele queria ser maior do que aquele que o enviou. Isso é um problema sério. Não é? É necessário eu me colocar na posição de servo e de enviado. Não é? O nosso apostolado, né? A Jane tem o seu apostolado, a Maria Lúcia Daniel tem o seu apostolado como enfermeira. O nosso apostolado, né, precisa ser vivido ou vivenciado nessa dignidade do nosso batismo. Nós somos batizados para um apostolado. Nós fomos batizados para uma missão. Né? Mas lembrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo que deu o nosso apostolado. Então todos nós temos um apostolado, temos uma missão. No momento do nosso batismo foi selada essa missão. Agora nós precisamos viver o dom que Deus nos deu nessa dimensão, Tereza Pereira. Jesus é o meu Senhor. E o servo não está acima do Senhor.
nem o enviado acima daquele que o enviou. Se vocês entenderem e praticar essa palavra, vocês serão bem-aventurados. Olha para Jesus. Seja humilde como Jesus. Não é? Seja santo como Jesus. E no texto que eu li do Catalamessa, ele diz assim que devemos fazer como aqueles anciãos do Apocalipse que tiraram suas coroas e jogaram aos pés do Cordeiro. Contudo, aquelas coroas eram fruto da graça do martírio. As nossas não, as nossas são falsas coroas que nós botamos na nossa cabeça. Não é? Falsas coroas que nós botamos na nossa cabeça. Não é? A palavra humilde vem da palavra humus, significa terra. Aqui no Brasil até usa-se a palavra humus para terra de minhoca. Não lembra da casa da minhoca? Tem até hoje, né? Um lugar que vende essa terra. Né? A palavra humilde é estar na terra. A mamãe dizia assim, abaixa a crista. Abaixa a crista. O Senhor é Deus. Amém? O servo não está acima, não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então isso é uma escola para a nossa vida. Não é? Uma escola, Denise, que nos faz pessoas bem-aventuradas. Não é? Que nos faz pessoas bem-aventuradas. E a gente precisa aprender com essa escola, para que a gente possa aprender que estamos longe, irmão Reinaldo, anos-luz de chegarmos, né, na posição do nosso Senhor. Não tem problema, a importância é estar na direção. Reinaldo Pereira, Alice Albuquerque. Alice, ali perto do Hospital Santa Teresa, Casa de Retiro Madre Regina, onde a gente faz um retiro todos os anos, tem uma plaquinha. Tem uma plaquinha. E essa plaquinha está escrita assim, Belo Horizonte. Na verdade, essa placa está lá perto da casa da minha irmã, mãe. Belo Horizonte. E está assim na direção. Gente, Belo Horizonte fica daquela plaquinha mais ou menos 450 quilômetros. Quase de Ji-Paraná a Porto Velho, né? De Paraná a Porto Velho é um pouquinho mais curto. Uns 50 quilômetros talvez. Mais próximo. Não importa. O importante, se eu quero ir para Belo Horizonte a pé ou de carro, o importante é que eu esteja o quê? Na direção. Se eu estou em Juiz de Fora, se eu estou em Petrópolis, se eu já estou lá em Congonhas, linda cidade de Congonhas, com os profetas de Aleijadinho esculpidos em pedra-sabão. Lugar lindo, né, mãe? Linda aquela cidade. Se eu já estou lá, ou se eu estou aqui, não importa. O importante é que eu esteja na direção. A mesma coisa com relação à santidade de Cristo e à pessoa de Cristo. Eu estou muito longe, mas eu estou na direção. Não me desviei, nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou caminhando em direção à perfeição em Cristo Jesus. Paulo diz, a estatura de um varão perfeito. Não é? Paulo fala para os Gálatas de quem novamente sinto dores de parto, até Cristo ser gerado em vós. Não é? Então, Cristo está sendo gerado em nós. Cristo está crescendo em nós. E nós estamos nessa caminhada espiritual, nos aproximando dia a dia de Cristo. E como a gente precisa disso, irmãos? Não é? Como a gente precisa ter esse entendimento? Que o servo não é maior do que o seu Senhor. Não é?
O enviado não é maior do que aquele que enviou. E eu vou dizer mais, nem é maior e nem está no nível. Né, marido? Está muito abaixo. Não é? Olha aí na prática do amor. Paulo diz, o amor, e a melhor tradução para esse amor ágape é caridade, por quê? Porque é um amor gratuito. O amor de Deus é um amor de gratuidade. Então a melhor tradução é aquela antiga, caridade. Como traduzir ágape? Caridade. Sabia, marido? É uma gratuidade. O Paulo diz que o amor não se irrita. Né? O amor é paciente. E quantas vezes a gente fica irritado e impaciente? Significa, nessa caminhada do amor, nós estamos como? Lá longe. Madalena Alencar, parabéns para o Rodrigo, Dia Internacional da Enfermagem. Olha aí, Madalena, esposa do Rodrigo. Então, querido, minha sobrinha querida. Sobrinha de olhos o que, mãe? Azul? Verde? Eu acho que é verde ou azul. Se eu tivesse esses olhos, Madalena, Marisa teria casado comigo mais rápido. Eu demorei muito para conseguir casamento porque meus olhos são estranhos. Não é? Muito bom. E aí, queridos, Jesus diz, olha o 19 agora, então. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creem que eu sou. Olha a palavra eu sou. O Deus, não é? Aquele que existe por si mesmo. Jesus diz, eu sou. Não é? Eu estou dizendo isso antes que aconteça. Por quê? Porque todos os apóstolos iam ficar angustiados com a traição que Jesus ia sofrer. Eles ficam tão traumatizados que toda hora que os evangelistas vão falar de Judas, falam assim, aquele que o traiu. Não é? Eles não esquecem. Eles ficam muito traumatizados. Então Jesus diz, estou dizendo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês sabem que eu sou. Por quê? Porque só Deus sabe o futuro. E como Jesus sabe todas as coisas, antes, durante e depois, Ele é o eu sou. O Deus unigênito do Pai ingênito. O Filho unigênito do Pai ingênito. Ele é Deus com Deus. Ele é o eu sou. E aí o versículo 20, ele diz, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, lembrando que o enviado não é maior do que aquele que o enviou, o enviado não é Jesus, o enviado é um comedor de arroz com feijão, não é? Então, quem recebe aquele que eu enviar, não é? E nós somos extremamente limitados, frágeis, pequenos, não é? Olha que coisa, hein? Alguém diz, eu lembro até hoje, eu recebi uma senhora no meu gabinete pastoral. E era uma quarta-feira. Eu trabalhava de segunda a domingo numa empresa, na Casa Portugal de Petrópolis. E morava na casa pastoral, cuidava da igreja à noite. Quando tinha uma folguinha, fazia visita. Né? Quando tinha uma folga. E eu estava com folga na quarta-feira. Eu estava tão cansado que eu fui dormir de tarde. Né? E aí eu gostava muito de botar talco no pé. Né? Meu pé estava branco. E eu estava de chinelo e a campainha tocou. E era uma senhora trazendo uma outra jovem senhora, mas não me avisaram. E eu desci. Eu botei até uma calça social. Foi muito engraçado que eu botei uma calça social, uma camisa simples, fui de chinelo de dedo cheio de talco. Uma senhora muito elegante, né, Marisa? A Vera, né? Muito elegante. Olhou assim para mim, olhou para o meu pé e disse assim, você que é o pastor? Não é você que é o pastor? Não é? E eu falei, sou eu mesmo.
nós entramos para o gabinete pastoral, que era a cozinha da igreja, gabinete pastoral e lavanderia. Tudo no mesmo lugar. Era uma igreja muito pequenininha. E ali aquela irmã nasceu de novo. Sua vida foi transformada. E até o final da sua vida, ela viveu para a glória de Deus. Então, olha bem, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Então, aquele que Jesus envia, pode muitas vezes ter talco no pé, ser simples, fraquinho, porque aquele que ele envia nunca é maior do que o enviado. E nunca é igual. Nunca está no patamar de Jesus. Mas se Deus está enviando, aleluia, é Deus que vai usar. E aí Jesus diz, aquele que enviar, aquele que recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você, quando recebe um servo de Deus, na qualidade de servo de Deus, seja ele um evangelista, um apóstolo, um missionário, né? Que é sinônimo, um pastor, você, além de receber Jesus, você está recebendo aquele que enviou Jesus, o Pai. Então, quero agradecer muito a vocês que me ajudaram a receber aqueles 6 missionários da Jocum. Não é? Vocês me ajudaram a recebê-los aqui, não é? E nós os recebemos em nome de Jesus. Logo, nós recebemos Jesus e recebemos o Pai. Eu lembro até hoje quando eu fui na casa da Eni, a mãe do Rico, irmã da Diná. Beijo, Eni! Eu fui almoçar lá com a Eni, com o Henrique, né, mãe? E quando eu fui no banheiro, tinha uma toalha de linho. E ela falou que a mãe dela tinha esse costume quando recebia um pastor em casa. Não é? É muito lindo, queridos irmãos e irmãs, você receber aqueles que Jesus envia. Olha que coisa. Você recebe Jesus e você recebe o Pai. Queridos, diante de tudo que o Evangelho falou comigo e com você, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós queremos praticar a Tua palavra. Queremos ser esses bem-aventurados que teremos a nossa vida mudada pela Tua graça. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, trabalha na nossa vida. Melhora a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa santidade da palavra. Porque contigo nós somos mais do que vencedores. Contigo nós somos bem-aventurados. Com o Senhor nós alcançamos paz interior. Com o Senhor nós teremos, ó Deus, um momento abençoado e feliz no dia da nossa partida para o céu. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos então agora fazer a nossa intercessão. Amém? E na nossa intercessão quero agradecer a Deus pelo Dia Internacional da Enfermagem. No Brasil, escuto pelo Rodrigo, que é enfermeiro, meu sobrinho, como é desvalorizada essa profissão financeiramente. Uma profissão tão necessária, tão urgente, mas tão desvalorizada no Brasil. Então, que o Senhor venha abençoar os enfermeiros e enfermeiras, como o Rodrigo e a Márcia Valéria, né, mãe? Glória a Deus. Vamos também, queridos, orar pela Neuza, Maria Neuza, esposa do Luiz Daniel, daqui a pouco vai estar operando. Agradecer a Deus porque a Zuleika, filha do pastor Paulinho, operou o tumor no pulmão
né? E provavelmente já está no quarto, provavelmente hoje já vai para casa. Que legal, né, mãe? Que benção. Então nós vamos estar orando pela vida dela, a recuperação dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Orar pela sua vida, Moisés, Tivete, Luzia, Osmar. Ontem eu estive no Osmar, eu e Marisa, né, mãe? Tá forte, né, mãe? Apesar de todas as dificuldades, fazer hemodiálise 3 vezes por semana, tá forte. Glória a Deus, a Marina, Maria, irmão Davi, Madalena, o Valquírio, a Angélica, Paulinha, um beijo da Paulinha da Bete e do Paulo, não é? Então vamos estar orando pela sua vida, pela sua necessidade, não é? Seus pedidos de oração, pelo Gessé, pela Carmen, pelo Reinaldo e Sandra, Juliana e Luzia, né? Em nome do Senhor Jesus. Orando pelo Rico, não é? Orando pelas vidas tão preciosas. Hã? Ah, é o Leobino que operou a mão e a Cleia, né? Eu estive conversando com eles. Olha, Mirna, não é? Glória a Deus por isso. Vamos estar pedindo oração. Hoje tem algum enfermo, mãe? Algum enfermo, não? Algum aniversariante? Não, né? Então, amém. Hoje também a Tereza vai renovar o quê, mãe? A Tereza vai renovar o quê? Vou renovar a minha carteira. Ah, Jane! Ô, Jane, vai renovar a carteira, hein, Jane? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Então vamos orar, Rômulo. Pastor Rômulo, olha, ele não estava semana passada na vigília, mãe. O que aconteceu com o Rômulo, hein? Muito está me devendo, então. Muito bom, vamos estar orando, então. Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor está nos dando. Eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã com cura interior, com cura da alma, cura do corpo, cura do espírito. Queremos, ó Deus, te bendizer, Deus, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Deus, continue nos dando a graça, continue nos fortalecendo, continue nos ajudando, Senhor, na caminhada da fé. Deus, toma, Senhor, todos os enfermos, entra com a tua providência, que a tua filha Neuza, Deus que está ali no centro cirúrgico hoje de manhã, possa ser abençoada pela mão de Deus. Pai, abençoa esse mundo que sofre. Abençoa, Senhor, para que o Senhor Jesus volte, essas guerras terminem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa nossas igrejas, Pai. Abençoa, Senhor amado, todos os irmãos e irmãs. Deus, toma nas tuas mãos os pastores, as pastoras. Abençoe os nossos ministérios, Senhor. Continue conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, nós pedimos agora, Deus, sê conosco nesse dia. Queremos ser bem-aventurados, praticando a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós oramos essa manhã a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos, vamos então receber a bênção apostólica. Hoje, às 19h30, é o nosso culto do propósito. E a mensagem de hoje fala sobre gemidos espirituais. É muito interessante. É uma ministração que eu recebi quando eu tinha 19 para 20 anos. Ou 21 anos, talvez. Né? E aí, essa semana, eu voltei nos textos bíblicos, estudei. Deus falou profundamente ao meu coração. Fala da intercessão. Gemidos espirituais na intercessão. Muito interessante. Se
você puder estar com a gente, 19h30, aqui na igreja, ou você que não pode vir, assiste aí pelo Facebook, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Com Jesus é só vitória. Jesus ressuscitou. Ressuscitou realmente. Um beijo, pessoal.